Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura do capítulo 15 de João. Vamos começar então? Lembrando que ele estava falando várias coisas para os discípulos no estudo do capítulo 14, né? Então, o que nós vamos ler é uma continuidade do que ele estava falando. Se você não assistiu o capítulo 14, assiste, porque acho que vai fazer mais sentido a leitura, tá bom? Então, o capítulo 15 começa assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Gente, olha o que Jesus está falando aqui. Ele está comparando essa sintonia, vamos dizer assim, entre Deus Pai, Jesus Cristo e nós, seres humanos, com uma videira de uva, né, que lá na região de Jerusalém tinha muito. E para ficar mais fácil deles entenderem, vamos ver se vocês conseguem compreender aqui também o que ele está falando. Então ele fala assim: quem que é o lavrador? Quem é a pessoa que dá o crescimento, que faz todas as coisas? É o Pai. Só que, para que os ramos derem uva, ele precisa que a gente fique nele, né? Pensa assim, no caule principal assim, de uma planta, onde os ramos saem dele. Aquele caule é o que vai ter todo o nutriente, que vai ter tudo o que os ramos precisam para dar a folhagem e posteriormente gerar um fruto. Então ele está dizendo assim, que esse caule, né, esse principal aqui da videira é o próprio Jesus Cristo. E ele chama nós, seres humanos, de ramos. E olha que interessante, se você corta um pedacinho de folha e deixa ela assim na mesa, sem estar anexada ao caule, ela consegue se desenvolver? Ela consegue dar frutos maravilhosos? Não, é impossível. E o que Cristo está falando para os discípulos aqui? Vocês têm que manter em mim. Vocês precisam estar conectados a mim para que vocês se desenvolvam, fiquem cada vez mais limpos e deem frutos. E a gente vai ler muito na Bíblia sobre a palavra fruto. É bom vocês aprenderem aqui no Evangelho de João, porque se vocês continuarem a leitura bíblica, eu espero que vocês continuem dos demais livros, vocês vão encontrar muito essa palavra fruto. O que é o fruto, gente? Fruto é aquilo que aparenta, é aquilo que aparece, aquilo que se desenvolve. Ele começa lá no interior da planta, só que ele aparece. Esse fruto pode ser bom, e esse pode ser podre, ou pode ser um fruto maravilhoso, né? E Cristo fala desses dois frutos. O que o fruto do homem sem Deus gera e o que o fruto do homem com Deus gera. E o que significa fruto com Deus? É fruto de pessoas juntos com Jesus Cristo. Relembrando, para eu me conectar ao Deus Pai, eu preciso de Jesus Cristo. Esse foi o meio pelo qual Deus Pai decidiu que todo ser humano se achegaria a Ele. E a gente se chega a Deus Pai como? Por intimidade, porque Ele começa a conversar com a gente. Então assim, todo ser humano que pensa ter conexão com Deus sem a pessoa de Jesus Cristo, segundo o que a Bíblia explica, de fato ela está se enganando, ela não está se conectando com Deus, porque, segundo a Bíblia, o único meio de se conectar a esse Deus e de poder dar fruto, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa que faça coisas boas, que faça coisas boas para Deus, tá, gente? Porque às vezes o ser humano inventa regras boas que para Deus não é bom, né? Então, aquele que vai cumprir os ensinamentos, vai andar de acordo com o que a palavra diz, esse obrigatoriamente tem que estar conectado com o Senhor. Porque às vezes as pessoas imaginam, mas eu faço tanta coisa boa, eu sou boa, Deus se alegra. Não, Deus não se alegra, porque a tua bondade sem Cristo, ela é uma bondade muito inferior do que com Cristo a gente pode fazer. Porque ele fala assim, que vocês estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho dado. Daí ele fala assim, mas continue, no versículo 4, ele fala, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, a gente só vai dar o fruto melhor unido com Cristo, não é sozinho. Caminhar sozinho, sem a dependência de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que hoje quem está conosco é o Espírito Santo, é impossível dar bons frutos. A gente
tenta com o nosso braço, mas a gente se cansa, porque o Espírito Santo ele traz consolo, ele traz paz. Então, não é só que ele nos direciona, ele também traz sentimentos para que o nosso espírito seja nutrido para a gente continuar caminhando. Sem essa nutrição espiritual, a gente falece, a gente esmorece, a gente murmura, a gente não aguenta. Então a gente precisa estar conectado nessa videira o tempo todo, tá? Isso que ele está ensinando. Ele fala, assim vocês também só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. Então, se você pensa que você caminhar sem o senhorio de Cristo na tua vida, com a pessoa do Espírito Santo, você vai conseguir, desculpa, você vai conseguir pela metade. Você vai conseguir muito menos do que você poderia com Cristo, né? Além de que, na verdade, você não vai estar caminhando dentro do reino de Deus, porque para você estar dentro do reino de Deus, você precisa ter Cristo como seu Senhor, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Então ele fala, no versículo 5 agora, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha o que Jesus está falando. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Ou seja, a gente sem Cristo, gente, a gente não anda, a gente não caminha, a gente esmorece, a gente se cansa. É muito pesado andar sem Cristo. As pessoas acham que andar com Cristo é viver de religiosidade, mas é porque, infelizmente, talvez tenham pessoas se dizendo cristãos aí que vivem assim, mas Cristo liberta, gente, liberta a nossa alma, traz paz. Cristo só traz coisas boas, né? O Evangelho só traz coisas boas. Só que, infelizmente, as pessoas deturpam, né? Então, ele fala no 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem com vocês, então não adianta ficar falando, tô juntinho com Cristo, se a palavra dele não está sendo posta em prática, tá? Então ele fala, se as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Por quê, gente? A gente conectado com Cristo, a gente tem o Espírito Santo e a gente entende o que o Pai gosta, a gente entende o que o Senhor quer. Então a gente começa a orar de acordo com a mente de Deus, não mais de acordo com a nossa mente, né? 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Então, como que a natureza de Deus se revela? Quando os verdadeiros cristãos começam a fazer coisas maravilhosas, onde as pessoas se impressionam, e não maravilhosas porque a gente é melhor, porque a gente não é melhor, a gente faz coisas maravilhosas porque o Espírito Santo nos incomoda para fazer coisas, ele nos direciona, faz assim, faz assado, e debaixo dessa voz é que nós caminhamos, e as pessoas falam, né, eu já ouvi muitas pessoas falar, nossa, Raquel, você tá com uma sabedoria. Eu não estou com uma sabedoria, recebi de Cristo o Espírito dele, e ele me revela as coisas que eu falo, entendeu? Então é por isso, e aí as pessoas se impressionam, e quando a pessoa se impressiona, eu falo, você quer saber quem me deu essa sabedoria? Você quer saber quem me revela todas essas coisas? Quem me faz caminhar dessa maneira que eu estou caminhando? É Jesus Cristo. Então tudo, gente, é para honra e glória de Cristo. Não é Raquel que pela sua própria força, porque, nossa, estudei muitos livros e fiquei capacitada. Não é sobre isso, é sobre um espírito novo que eu recebi, tá bom? 9. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, mais uma vez falando de obediência. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai. Então ele fala, gente, eu fui obediente até a morte de cruz. Quando a gente vê os últimos minutos de Jesus antes da crucificação, ele está falando, Pai, afaste esse cálice de mim, porque vai ser muito doloroso. Mas, o que Cristo fala? Não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. Sabe que a gente faz isso com Deus? Deus, eu quero muito, muito uma coisa, mas não faz a minha vontade, faz a sua. Porque você sabe o que é melhor pra mim. Eu não sei, eu sou limitada. Você tem esse tipo de diálogo com Deus? Ou você é aquelas crianças birrentas que bate o pé, eu quero a qualquer custo, e daí lá na frente se extrapola, acontece um monte de coisa ruim e fala, ai, Deus não tá comigo. Né? Vamos pensar um pouco nisso. E ele fala assim, vamos ver que eu perdi aqui. Assim como eu... daí ele fala, pra gente obedecer a Cristo, assim como ele mesmo obedeceu aos mandamentos do Pai. E ele continua a me amar. O Pai ficou o tempo todo com Jesus, se comunicando com Jesus, porque ele estava em obediência o tempo todo ali. 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês. Então, gente, a obediência, ela traz alegria, ela traz satisfação na alma. A obediência não é um peso
não deve ser um peso. Se você está andando em obediência com peso, reveja. Reveja porque talvez o Espírito Santo ainda não está conseguindo atuar lá dentro do seu coração. Porque ainda você tem vontades carnais, vontades suas, e você ainda prevalece esse desejo, né, daquilo que você pensa. E aí, lógico, como uma criança birrenta, você vai lá e faz um bico desse tamanho e vai obedecer com um bicão. Quando o nosso espírito é modificado, a gente tem prazer em obedecer a Deus. Deus fala, vai naquela casa, faz tal coisa, é um prazer. Vai lá, faz oração por aquela irmã, por aquele irmão. É um prazer se deslocar, fazer isso. Não é, ai, tem tanta coisa para fazer. Não, é prazeroso. Né? Isso é o que a Bíblia fala, é isso que a gente tem que experimentar. Então ele fala, ele está dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria é completa em Cristo. Não nos falta nada. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Ele falou, gente, mais do que eu tenho amor por essa humanidade, de passar pelo madeiro e ser crucificado e sofrer tudo que eu sofri, ninguém fez isso por toda a humanidade, só eu. Então ele fala, ninguém ama mais vocês do que eu, né? 14. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Então, assim, a gente chama Jesus de Senhor, você é o meu Senhor, mas existe um grau de intimidade que a gente entra com ele que ele acaba sendo nosso amigo íntimo. A gente conversa como a gente conversa com um amigo, e é esse grau que Cristo quer que a gente atinja com ele, né? Então ele fala, mas chamo vocês de amigos, pois eu tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso, amem uns aos outros. Gente, nada do que a gente faça sem o verdadeiro amor no nosso coração é visto por Deus. Porque o amor à obra é a primeira coisa. Se você está fazendo por peso, por religiosidade, pensa se Deus está vendo, porque a palavra de Deus fala que, sim, que eles são do nosso coração, a nossa intenção. Então, se a gente faz qualquer coisa com intenção fora do amor, se a intenção é para ser glorificado o meu nome, para eu ser vista, para eu ser aplaudida, para eu ser renomada, ou para que por qualquer motivo que está dentro do nosso coração, não está valendo para Deus. Ele fala que a intenção da gente dar o fruto tem que ser o amor, tem que ser, eu quero salvar essa vida, eu quero ajudar a restaurar essa família. Como que eu vou ajudar a restaurar essa família? Levando Cristo para essa família. Como que eu vou restaurar essa doença? Pelo poder de Jesus Cristo, que vai curar essa doença e vai transformar a vida daquela pessoa. Então, nada é para o meu mérito, tudo é para o mérito, para que o nome de Cristo seja glorificado. Pode ver que quando as pessoas começam a trazer mérito próprio, a queda dela é certa. Quantos pastores, quantas pessoas religiosas começaram super bem, mas uma hora o egoísmo, né, tudo aquilo que gera assim, algo em benefício próprio começou a dominar o coração dessa pessoa e ela despencou, ela acabou longe de Cristo, ela acabou em situações tristes, né? Por quê? Porque não estava mais sendo feito por amor, estava sendo feito por orgulho, porque queria holofotes para ela mesma, e o ser humano não aguenta holofote para ele mesmo. Pode ver, os maiores cantores, os maiores artistas, eles entram numa depressão profunda, são usuários de droga, porque ninguém nasceu para receber glória própria, a gente nasceu para glorificar o nome de Deus, a gente faz as coisas para glorificar o nome do Senhor, não é sobre nós, né? Então vamos continuar, por isso que ele fala, o que eu mando é isso, amem uns aos outros, nós temos que fazer as coisas por amor às pessoas, não, porque o ser humano não tem merecimento, ninguém que você for ajudar tem merecimento, por mais que pareça que tenha, no fundo ela faz coisas escusas que nem você conhece. Então você não faz porque a pessoa merece, você faz aquilo pela pessoa por amor, porque você quer que Cristo alcance a vida dela, tá? Esse é o objetivo. Versículo 18, Jesus continuou, se o mundo odeia vocês, ó Jesus já sabendo que o cristão ia ser odiado, hein? Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Então, assim, quando alguém me critica ou faz algo contra mim, eu sei que não é contra a minha pessoa, mas é contra o nome que eu carrego, é contra o poder do Espírito Santo que está em mim. Isso é muito importante a gente entender, porque muitos cristãos ficam deprimidos, gente, é sobre Cristo, tá? Não é sobre você. A não ser que realmente você esteja pecando fora da palavra de Deus
e que as pessoas estão te vendo por causa do seu pecado. Mas se você não for, se você tem a convicção que você está fazendo o que Deus está te pedindo, que você está debaixo dos mandamentos dele, que você cumpre tudo que ele fala, tira esse peso das suas costas. Então ele fala, o mundo te odeia porque eles me odiaram primeiro. Se vocês fossem do mundo, fizesse o que o mundo acha, né, dessas opiniões que o mundo dão e andasse conforme o mundo acha que é o melhor, o mundo amaria a gente, concorda? Quando a gente dá uma opinião contrária ao que o mundo acha, a gente é recebido com crítica. Mas aquilo que a gente fala é fruto do que o Espírito fala que é o melhor. Sem impor, porque Deus nunca foi um Deus de imposição, ele é um Deus de amor. Ele traz a pessoa falando, eu tenho o melhor pra você, mas quer andar com o seu pensamento errado? Quer viver dessa maneira? A depressão vai vir, a tristeza vai vir, todas as consequências vão vir. Aí a escolha é sua. Então, assim, a gente tem que saber que se a gente não tivesse a mente de Cristo e tivesse moldado a mente do mundo, todo mundo do mundo iria nos aplaudir, iria colocar a gente em lugar de pedestal, né? Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais do mundo, não são mais dele, né? Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão, nós não somos mais importantes que Cristo, viu? Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram os maus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Desculpa, gente. Volta, bobina. Que ele está falando assim, se elas obedecerem aos meus ensinamentos de Cristo, também obedecerão ao ensinamento de vocês. Porque Cristo uma hora não estaria mais na terra e as pessoas teriam que obedecer os discípulos de Jesus, não mais o próprio Jesus, porque ele não estaria aqui. Mas como que as pessoas reconhecem que aquelas pessoas são de Cristo? Pelo fruto, pelo que ela faz, pela benignidade, pela mansidão, por Gálatas 5. Repito, leiam Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, é importante para vocês entenderem. Então ela fala, se elas me obedeceram, elas também vão obedecer vocês. 21. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Então assim, gente, Cristo veio, fez a obra dele na cruz e ainda hoje existem pessoas que não querem obedecer, que não creem nele, não querem saber dele. É uma escolha? Sim, mas Cristo falou, quando aquele dia chegar do juízo de Deus, elas nunca vão poder falar, ai, não tive a oportunidade está sendo dada a todas. Você que está ouvindo esse vídeo está com a oportunidade de conhecer esse Cristo, tá bom? 23. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Então quem odeia Jesus também odeia Deus. Não tem essa, eu amo Deus, só não gosto de Jesus. Não existe isso para a Bíblia, tá? Quem odeia Cristo também odeia Deus. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Então, assim, todos os milagres, tudo que ele fez para aquelas pessoas, elas viram tudo e ainda assim não creram, né? Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles, na lei, né, antiga. Eles me odiaram sem motivo, né? Os profetas previram que quando o Messias viesse, as pessoas iriam odiar ele sem motivo nenhum. 26, mais uma vez entrando a pessoa do Espírito Santo aqui. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu que enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E aí ele está falando um pouco daquilo que começou em Atos, mas continua até hoje, gente. Podem reparar, não sei se vocês já tiveram experiência, mas toda pessoa que se converte a Jesus, tem Jesus como seu Senhor e recebe o Espírito Santo, a gente fica com vontade de falar de Jesus para as pessoas o tempo todo, a gente se torna até chato. E isso é unânime, não tem quem não passe por essa fase de primeiro amor, que a gente chama, de paixão pela palavra, paixão por Jesus, e a gente fala, e aqui nas Escrituras está falando, ó, que ele enviaria o Auxiliador, o Espírito da verdade, que esse Espírito, na verdade o Espírito vai revelando cada vez mais que Jesus é verdade, que as coisas de Jesus é boa, e a gente fica com vontade de falar sobre isso. Ele fala aqui no 27, vocês também falarão a respeito, porque a gente tá com ele. Então a gente tá com esse Espírito, a gente tá com essa verdade, a gente tem vontade de ficar falando. Então faz parte do processo da conversão, se você recebeu Jesus, se você tem essa vontade de falar de Cristo, saiba que é o próprio Espírito que está fazendo isso com você, tá bom? Então, nós finalizamos aqui a leitura do capítulo 15.
Espero que vocês assistam o próximo capítulo, porque nós estamos chegando já ao final, tá bom? Deus abençoe vocês.